cartas, nós vimos então que uma das cartas, Jesus promete para a igreja, olha, porque você guardou a minha palavra, você honrou o meu nome, eu vou te guardar da grande provação que virá sobre a terra. Então, fala-se aí do arrebatamento da igreja, de uma grande tribulação que ocorrerá durante aqui a terra, que um período, né, que o profeta Daniel fala no seu capítulo 9, que é importante nós entendermos isso, e nós vamos ler hoje isso. Então aí, depois que escreve essas cartas, uma porta do céu se abre, João é convidado para subir, representando aí, entre aspas, o arrebatamento da igreja, né? A igreja vai subir lá para o céu, porta aberta, mas aí, lá no céu, na verdade ele quis mostrar assim, ó, que existe um céu, que a sua fé não é em vão, que nós viveremos com Cristo no céu, dando glórias a Deus, e lá no céu é mostrado para nós um grande trono branco, 24 anciãos, 12 de cada lado, 4 seres viventes representando toda a criatura, cada um tinha uma face ali, e nós estudamos sobre isso, e cercada de anjos, meu amado, e os anciãos davam glórias a Deus, a Jesus Cristo, aquele que estava diante do trono. Bom, e aí, nós vimos lá então que, num outro capítulo, que Jesus se aparece, na verdade um anjo forte, o João vê um livro da mão direita de quem está sentado no trono, e o anjo pergunta, quem é digno de tomar o livro e abrir o selo? O João chora, porque a Bíblia diz que não foi encontrado ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo na terra, no alto, ninguém foi encontrado digno. E ele começa a chorar, e um dos anciãos, calma, olha quem vem vindo lá. E João vê então o Cordeiro Santo de Deus, que esteve morto e reviveu, Jesus Cristo. Para ele foi dado toda a honra e glória, né? Todo o poder foi dado para ele, e ele então pôde lá pegar os livros. Bom, no capítulo 6 então, Jesus então vai começar a abrir os selos, uma carta, um rolo lá. Então ele começa assim, olha que interessante, né? Mas lembre-se, para você compreender o que vai acontecer, é necessário nós estudarmos, conhecermos alguns detalhes. É importante você respirar, sentir como igreja, se sentir convidado a ir para o céu, andar na presença de Deus, reconhecer que existe um céu, que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, e Ele tem o poder, Ele é o autor da vida, e tanto que em cada slide que você verá, eu vou deixar bem Jesus Cristo no cantinho, porque é Ele que está no comando, é Ele que está avisando, é Ele que está mostrando. Quando ele abre então o capítulo 6, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ele abriu o primeiro selo, então ouvi, olha só, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Algumas versões vão falar que ele vem caminhando, cavalgando para vencer, vencendo, né? Então assim, foi dado para ele uma coroa. Meu amado, observe que ele olha e estava diante dele um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Na abertura dos selos agora, é como se ele falasse, olha, vão acontecer algumas coisas, mas fique tranquilo que na sequência dos capítulos, né, darão-se detalhes desses períodos. Então aí, acredita-se que esse cavalo branco, então, vai ser um período de falsa paz. Isso, nas próximas aulas, nem no próximo domingo, se for necessário, eu vou abrir aqui o capítulo 9 do profeta Daniel, porque Daniel já havia previsto isto. Então é importante nós lermos de novo o capítulo 9, porque lá no capítulo 9 de Daniel, ele está lá na Babilônia, e ele começa a orar, porque ele viu que tinha dado o tempo que o profeta Jeremias havia profetizado, e um dos anjos, provavelmente Gabriel, vai lá e revela para ele várias coisas, né? E ele fala assim, 70 semanas estão reservadas para o meu povo. E aí, a contar do decreto que o povo saiu lá da Babilônia para reconstruir o templo, e o templo é reconstruído, até o nascimento de Jesus Cristo, até a morte de Jesus Cristo, tudo isso foi já profetizado por Deus, inclusive esse período que agora Deus revela para o profeta João.
o nosso amado João. Então, esse cavaleiro branco significa aí, segundo os estudiosos, segundo Daniel e Apocalipse agora, uma falsa paz. Um período de falsa paz, esse cavaleiro branco vem com um arco na mão, certo? Bom, observe, depois serão dados detalhes, tá legal? Então ele vai só, assim, ó, é tipo aqueles comerciais que pegam, vai mostrando, guardadas as devidas proporções, só para você entender. Vai passando uns pedaços dos comerciais dos filmes durante os comerciais, mas depois você vai assistir o filme, certo? Então, nesse sentido. Então, são assim, são fiascos, pedacinhos. Então, olha só. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então, saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o cavaleiro vermelho, que representa aí um período de perseguição, espada, morte. Mas que período é esse? Segura aí. Então, vamos mostrando, olha, vai acontecer, vai acontecer. Então, observe. Outra coisa, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, porque eram 4 seres viventes representando toda a criação. Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então esse cavaleiro, né? Cavaleiro preto representando aí, então, um período de fome. É meio que uma sequência, né? Tem lá a guerra, depois fome. Mas como assim, fome? Nós vamos ver aí. Você que está respirando um pouquinho já aí na de pandemia, aquele desespero atrás de alimento, a pessoa, vou pedir ao mercado, aquela correria, nem chega perto aí do que vai acontecer. Depois, lá para frente, vai ser dado detalhes, só vai poder comprar ou vender quem tiver lá, segundo a Bíblia, uma marca. Nós vamos estudar que marca que é essa futuramente, tá bom? Quando você está pensando que vai ser a marca da besta 666, talvez bem mais light, bem mais tecnológico, tá bom? Do que você pensa. Enfim, e aí, esse foi o terceiro cavaleiro. E o quarto cavaleiro, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, venha. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Se você acompanhar aí, ó, matar por espada, por fome, por pragas, quer dizer, é como se esse cavaleiro estivesse acompanhando, entre aspas, paralelamente os outros. Para um foi dada a espada, perseguição, vai ter morte. Para outro foi dado lá a balança, fome, vai ter morte. E aí pragas, que é aí esse monte de doença que vai acontecer. Mas veja bem, são períodos, são cavalos que estão saindo, João está vendo. E foi revelado para ele, são períodos. Que períodos são esses? E aí, fica firme aí, vamos continuar lendo, certo? Olha só. Então, o cavalo amarelo representa aí o período de morte. E aí, eu estava essa semana, zapeando aí, estudando, e o profeta de Deus, entre aspas, né, disse que Deus revelou para ele que no dia 30, ou seja, terça-feira, dia 30 agora, filho, 30 de março, hoje, depois da manhã, né? Esse cavalo, Deus mostrou para que esse cavalo está aí, vai estar solto, ceifando todo mundo, e os caras que não estudam ficavam apavorados. E agora? Eu vou sair de casa. Aí depois ele postou um outro vídeo, não, crente, o crente ungido pode sair para trabalhar sim. Quer dizer, tomar muito cuidado com o que você fala, e tomar muito cuidado com o que você acredita também, correto? Então é assim, é um período que vai seguir uma sequência aí, que fome, morte, tem todo dia. Você pode não acreditar, mas tem gente que morre de fome todo dia. Tem gente que morre de doença todo dia. Não é só Covid, é que a Covid agora é uma praga que veio aí para aumentar o número de casos e mortes. Mas tem muita gente morrendo também, correto? Bom, enfim.
Mas então, fiquem tranquilos, continua firme aí, tá? Não vai ser dia 30 agora não, isso, tá bom? Quando vai ser? Como é que você sabe? Porque segundo esse cavalo aí, vai acontecer no dia aí em que esse anticristo se revelar como anticristo. E como vai ser? Não vou, você vai continuar lendo com a gente, aí você vai entender, correto? Bom, presta atenção, quatro cavalos, 4 seres ali. Observe que foi atingindo, 4 cavalos, atingindo diretamente as pessoas, hein? Pode ver. Paz, guerra, morte, fome e morte. Bom, e aí, quando ele abriu o 5º selo, quem? Jesus Cristo. Estou deixando a imagem de Jesus nos slides para você entender. Cristo que está no controle. Cristo que está abrindo selos. Jesus Cristo. Quando ele abriu o 5º selo, preste muita atenção, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Procure entender isso. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Meu amado, eu não gosto de falar de morte porque Jesus é vida. Eu não gosto de falar de morte porque dá a impressão que você é uma geladeira. Por quê? Porque a morte para o cristão é viver sem esse corpo, diretamente debaixo do altar, adorando a Deus, clamando a Deus, debaixo do altar de Deus. Mas é muito chato. Eu perdi meu pai recentemente, quer dizer, já faz alguns anos, parece que foi ontem, eu lembro do meu pai. Perdi um amigaço meu, pastor Otávio, parece que foi ontem, ele foi meu pai na fé. Perdi meu sobrinho ano passado, mas assim, parece que foi ontem. Mas o que me conforta, o que me consola de verdade, é saber que pelo testemunho deles, eles criam em Jesus Cristo, e que se eu mantiver na minha fé, eu estarei com eles depois, dando glórias a Deus, fora desse corpo. E é importante que você entenda que essa carcaça, o seu corpo, vai para o pó, vai se decompor, feder. Mas a sua alma, meu amado, ela vai para Cristo, vai dar glórias a Deus. E é bom você entender, é fantástico você entender isso. Você vai viver com Cristo. Mas, uma das coisas importantes que nós cristãos temos que entender, é o desafio de não esperar viver com Cristo no céu. É viver com Ele aqui, enfrentando os nossos problemas. Ele vai estar conosco, operando milagres, operando curas, operando, sabe, assim, dezenas de situações para manter você firme na fé, para mostrar para as pessoas que Cristo existe, que é possível sim vencer as coisas. E quando você estiver triste, achando que está sozinho, Jesus falou o seguinte: ei, eu estou trabalhando por você. É momento de você ficar quietinho mesmo, deixa eu trabalhar agora, deixa eu te mostrar que é possível comigo. É isso. Eu sei que é fácil falar, mas não é tão difícil seguir a Cristo. Meu amado, Ele sempre vai te dar um louvor, sempre vai te dar uma válvula de escape, sempre vai te dar uma palavra para lembrar de que Ele existe, que Ele está com você. Fica firme aí, tá bom? Então, olha só, Apocalipse capítulo 6, o 5º selo revela as almas debaixo do altar. De quem? Daqueles, olha só, daqueles que guardaram a palavra de Deus e que morreram por causa do testemunho. É fantástico isso, tá bom, irmãos? Fica firme aí. Bom, quando ele abriu o 5º selo, observe que agora ele falou de coisas celestiais. Quando ele abriu o 5º selo, olha lá, já foi esse, né? Vem para cá, ele ia falar do lugar dos salvos, isso. E aí, olha só, quando ele abriu agora o 6º selo, houve um grande terremoto,
O céu ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte, como se ele estivesse vendo lá uma chuva de estrelas, assim, né? O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho em todas as montanhas, e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, é como se ele estivesse vendo uma imagem assim, ele está vendo o sexto selo abrir, e como se ele tivesse, o céu fica escuro, né, o sol fica escuro, a lua fica escura, ele vai, opa, vai acontecer alguma coisa com a natureza, né? Haverá um abalo na natureza, e aí você pode fazer especulações que você quiser, mas assim, observe que os 4 selos viventes mexeram com a terra. O 5º selo, opa, mas ó, vocês estão preocupados, né? Ficaram assustados, mas ó, fica firme, olha para onde vocês vão, debaixo do altar. E aí, no 6º selo, a natureza também vai sentir esse abalo. Coisas acontecerão aí, né? E aí, mais detalhes para frente. Então, olha só, dá uma viajada. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, observe que ele dá, hoje a palavra é o spoiler, né? Ele vai dar assim, ele vai dar sinais, pedaços do que vai acontecer. Terras serão abaladas, e depois vão tentar fugir, se esconder de Cristo, porque eles saberão que é Cristo. Por isso que é uma responsabilidade nossa, estava falando isso com a minha esposa ontem, com a Jana, que nós, que temos acesso à Bíblia, nós precisamos, nós que temos filhos, nós temos a responsabilidade de falar de Jesus para eles, de estudar a Bíblia, de falar da Bíblia para eles. Porque se nós não falarmos de Jesus, as novas gerações, elas estão recebendo muito mais atrativos para ler outras coisas, fazerem outras coisas, do que ficar aí sentado lendo a Bíblia. Falando de um homem pobre, supondo outra vida, quer dizer assim. Então, nós temos a responsabilidade como cristãos de falar de Cristo para os nossos filhos. Porque as próximas gerações, eles têm que saber Jesus Cristo. Por uma questão de lógica, né? É que aí vira bagunça nas escolas. Acho que toda escola tinha que ter uma aula. Qual é o assunto? Jesus Cristo. Porque nós estamos há 2021 anos do nascimento desse homem. Por que ele fez? Né? Nem que seja sem o cunho religioso, mas conhecer a história desse homem fantástico, né? E nós precisamos. Então, observe que esses cavaleiros aí estão falando de algo que vai acontecer, períodos. Então, vão tentar se esconder de Jesus, mas, meu amado, será impossível se esconder de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos, mas está muito longe, não sei. E se você deixar essa vida hoje, onde você vai estar? Você não leu o resto ainda? Porque ali, debaixo do altar, estão as almas daqueles que defenderam Jesus Cristo, deram testemunho da palavra dele. E só quem sabe isso mesmo é Jesus Cristo. Nós estudamos isso nas cartas. Não adianta você ficar fazendo especulação de um ou de outro. Não fica perdendo tempo não, meu amado. Todos que chegaram a Cristo, a Bíblia diz que de maneira nenhuma ele será lançado fora. Ele pode não ser utilizado mais tempo na obra, mas assim, ninguém está dizendo que ele vai para o inferno, ninguém tem esse poder. Então, meu amado, se chegou a Cristo, Cristo está em tratamento com você. Tem até um louvor assim, né? Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Então, assim, estou em tratamento. Quando acaba? Quando eu morrer. Verdade. Porque a nossa mente, você escuta uma coisa, o cavalo, será que vai vir de 30 cavalos? Vai vir dar uma patada na sua cabeça, para você ficar esperto, estudar. Está aí na internet. Cristo está com você, meu amado.
Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livra. Entenderam? Não fique querendo desvendar os mistérios de Deus na vida do seu irmão, não. Cuide da sua. Entendeu? Esse é o segredo do cristianismo. Bom, e aí, pronto, acabou o capítulo 6. Olha só, no capítulo 7 foi um dos capítulos que eu tinha mais curiosidade de ler. Quando eu fui estudar Apocalipse, é esse aí. Fui cortar o cabelo lá no barbeiro, né? O homem não corta cabeleireiro, não. Um barbeiro, tá lá com um barbeiro, né? Cortando cabelo, sessão, né? E aí tinha um papo lá das mulheres cortando o cabelo. Você viu falando de tal? Não, o que foi? Ixi, ele virou tal coisa lá. Certo? Naquela região, tá. Ixi, ele falou que só 144 mil pessoas vão para o céu, serão assinalados. Isso há 25 anos atrás, eu lembro isso aqui. Minha mente é fraca, mas tem coisa assim. Por quê? Porque marcou. Eu falei, estou chegando agora no Evangelho, o céu está lotado, já era. Aí onde estudou isso aí? Apocalipse 7. 7, não sei o que. Falei, eu vou lá ler. Mas quando eu cheguei em casa para ler, já foi a primeira beliscada. Deus, ei, como é que você vai ler o 7? Você quer entender o 7 se você não leu 1? O 2, 3, 4, 5, 6. Você quer ler o 7? Isso é bom, hein? Aí não, aí parei, fui lendo. Aí, vamos lá, vamos entender esses 144 mil, o que acontece aí nessa grande tribulação. Lembre-se, hein? É uma visão de Deus aí, o que vai acontecer, depois Deus dá detalhes, tá bom? Olha só, capítulo 7 diz o seguinte, lembrando, capítulo 6, então, são cenas futuras, pedacinhos de cenas. Olha, um cavaleiro branco, fica esperto aí, quando alguém se levantar para dizer que é paz mundial, hein? Fica esperto com uma só nação, um só povo, uma só religião, uma só moeda, entendeu? Fica esperto, por quê? O povo vai concordar com isso, a pessoa vai ser aclamada, o templo de Israel reconstruído, para voltar à adoração, vai ser lá um dos ícones lá em cima, Israel, e o povo de Israel, fique esperto no capítulo 7, que tem um lugar especial no coração de Deus. Depois disso vi, olha só, hein, nós paramos no 6º selo, hein, não esqueça. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Está lá os 4 ventos nos 4 cantos da terra. João está lá no céu vendo tudo isso, está vendo a terra, lá de cima, certo? Bom, e aí, então, ele viu outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Presta atenção. Então, ouvi o número dos que foram selados, na sequência, ó. Olha só, dos que foram selados, 144 mil. Do quê? De todas as tribos de Israel. Então é o seguinte, é um período em que haverá um tratamento direcionado para o povo de Israel. Esse 144 mil, porque o 12 vezes 12, 144, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, então assim, esse 1000, né, 1000 dias, um ano para Deus como se fosse 1000 dias, está relacionado ao povo de Israel, tanto que esses selados estão descritos aí, cada tribo 12 mil, da tribo de Rúben, da tribo de Gade, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Sacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. Então, esses selados, é como se Deus, eu tenho um pacto com Abraão, esse povo aí, povo exemplo. Procure entender isso. Esse momento mundial que virá, é para tratar esse povo também. Então, os 144 mil que ele ouviu, são das tribos de Israel. Ó a bandeirinha que eu coloquei para vocês aí, ó. É algo relacionado ao povo de Israel.
Deu para entender? Porque na Bíblia ou era judeu ou era gentil. Né? O Novo Testamento. Então, Deus tem algo especial, tem uma promessa. Deus vai trabalhar com esse povo, tá bom? Para eles repensarem que lugar do coração deles eles têm colocado Jesus Cristo. Só como um profeta. E Deus, então, vai ser esse momento aí, tá bom? Bom, e aí eu fiquei preocupado. Quando eu li isso aí, eu fiquei mais tranquilo. Por quê? Olha o versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, vestido com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Eu estou aí, eu falei, eu estou aí. Eu não estou, aquele 144 mil, eu não sou judeu. Sou de coração. Porque o meu coração é Cristo, e Cristo foi judeu. Mas eu estou aí, ó, na multidão incalculável. Nós estamos lá, Flavinho, nós estamos lá. Aqueles que vocês conheceram estão lá. Deu para entender? E nós estamos aqui ainda sofrendo. Nesse sentido. Mas sofrendo entre aspas, porque nós temos que passar mesmo, para crescer, para valorizar, sabe, para valorizar a vida. A gente tem que, às vezes, passar por situação, e Deus está com a gente aqui, nos fazendo crescer em cada situação, cada mentira que você escuta a seu respeito, cada pensamento ruim que o diabo trabalha. Meu amado, fica firme aí, continua na verdade, a verdade prevalecerá. Não adianta pensar em mal das coisas que você faz. Se você faz com o coração no altar, essas pessoas depois vão se envergonhar. Puxa vida, entendeu? Fica firme. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus. João está no céu, meu amado. Lá diante do trono de Deus, 24 anciãos, 4 seres viventes, um monte de anjo. Está tendo essas visões, ele vê uma multidão incalculável. Eu vou ficar me preocupando com 144 mil? Deixa Deus se preocupar com eles. Nós temos que orar pela paz, orar por eles. Meu amado, não é que a vida não vai melhorar. Porque está tudo se encaminhando, não é verdade? Para a unificação do globo, politicamente falando, em termos de religião também. Talvez você não pegue isso. Não sei o tempo. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: é o apóstolo Paulo. Para mim, o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Eu tenho que ter peito de falar isso. Com coisas que eu li, me assustei no início. O cara falar isso, escrever isso na Bíblia. Você é uma carta escrita de carne e osso, as suas atitudes vão dizer quem é você. Isso é forte demais. Eu não vou ficar me escondendo atrás de imagem, de lei. Não, eu tenho que ler, tenho que honrar todos aqueles homens, mulheres que serviram a Deus ali, em Cristo Jesus. Mas eu tenho que entrar na história. Jesus vai dizer que eu sou o sacerdote, que eu sou um reino. O que significa isso? Eu vou ficar me escondendo? Não, nós temos que ter uma atitude cristã, de entender que você não é melhor que ninguém, mesmo que você entenda que você é filho de Deus, que você tem que fazer muito mais por as pessoas, porque Cristo fez. Mas se Cristo fez, sendo filho de Deus, Ele fez tudo, e muitos duvidaram, imagine de mim e de você. Cristo é a resposta. Procure entender isso, faça com amor, tudo que Deus colocar nas tuas mãos, para fazer por Ele, tá bom? E aí, meu amado, olha só, ele vê aquela grande multidão, aí o céu inteiro está adorando a Deus, clamando, meu amado, olha que lindo. Ele fala assim, depois disso, eu não sei se o João teve um descansinho, de uma visão para outra, mas depois disso olhei, e diante de mim, já foi, você acabei de falar, é que eu quis ressaltar. Bom, olha só, versículo, aí continuando, né? Ele estava adorando a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam nosso Deus,
para todo sempre. Olha que ele destaca lá, a glória, a sabedoria, a ação de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus para todo sempre. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? Já que estava preocupado com os selados, estava preocupado com 144 mil. Aí logo em seguida ele explica, isso aqui são da tribo de Israel, tá? 12 vezes 12, tá bom? Tá. Agora eu estou olhando ali, ele viu uma grande multidão, adorando a Deus de toda a tribo, raça e nação. E aí o anjo, vem cá, já que você está olhando aqui, foi muito difícil você passou na aula, na EBD, lá do céu. O anjo perguntou assim para ele, quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? O anjo perguntou para ele. E uma resposta muito inteligente do João. O João não é bobo nem nada, né? Escreve aí que eu colo. Escreve aí que eu vou colar. Eu vou colar. Para ele falar assim, olha, respondi, Senhor, tu sabes. Quer dizer, eu não tenho a menor ideia. Aí ele disse, esses são os que vieram da onde? Você tem que ler isso agora. Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Diante disto, abre algumas visões que as pessoas parecem que cada um entende de uma maneira, né? Porque é o seguinte, a grande tribulação virá. Eu acredito que, como Jesus disse, que pouparia a igreja da grande tribulação, eu acredito nessas palavras em Apocalipse, nas cartas, que a igreja, aquele que sofreu, mas guardou a palavra, que honrou, que estiver com o coração no altar de Deus, quando começar isso vai ser arrebatado. E aqueles que brincaram de ser cristão, aqueles que brincaram com religião, vão ter a oportunidade de demonstrar que são cristãos durante a perseguição. Como os nossos cristãos no Novo Testamento, que eram jogados para os leões, colocados acesos, né, como poste, nega Cristo ou morre. Leia a história, o período das trevas lá. Lê. O João estava preso, porque está falando de Jesus Cristo. E nós não damos valor a isso. Hoje, você falar de Jesus Cristo, tá vendo, quer ser santo. Quer dizer, as pessoas olham para o seu passado, eu tenho aprendido uma coisa muito importante, eu gostaria que você escrevesse isso aí. O seu passado não deve ser residência para você, deve ser uma referência para você. Você não tem que colocar isso na sua cabeça, o seu passado te condena. Não, você não mora mais no passado. Ele tem que ser uma referência para você, não peques mais. Você não deve ficar jogando na cara de ninguém o passado dele. Se as pessoas se arrependeu e está andando em Cristo Jesus, o passado é uma referência, para ele não errar mais. É uma referência. A sua residência é o presente e o que te aguarda no futuro. Então, você, meu amado, e eu sei que são muitos erros, muitas mancadas, mas se você ajoelhar, não precisa ser em público, não precisa fazer tipo, vai no seu quarto, lá no lugar secreto, lá, bate um papo com Jesus Cristo, vai no banho, disfarça, né? Vai no banho, chora lá dentro, deixa as suas lágrimas se confundirem com as águas do chuveiro, chora, se arrepende, entrega o seu coração para Jesus. Você vai sair dali batizado. Aquela água do chuveiro vai te batizar. Renovado. Em você e Jesus. E aí você vai sair dali, o mundo está lá fora. Amigo, o diabo vai olhar que você está diferente. Ele não vai ter mais aquele peso, ele vai tentar colocar as coisas no caminho para você. Você vai olhar, mas quer saber? Sua mente volta para a cruz. Você vai olhar, volta para a cruz da sua mente. Você vai vir aquela tentação, volta para a cruz da sua mente, meu amado, porque Cristo, você vai começar a ter a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Você tem que entender isto. E se a tribulação vier, e você passar por ela, você vai ter uma chance, é o que está dizendo aí. Olha só,
Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as almejaram no sangue do Cordeiro. Você entendeu? Jesus vai falar que essa tribulação ela foi até, o tempo foi até reduzido, porque senão seria insuportável, muitos. Mas quer saber? Ficar firme aí. Ai, e se Cristo chegar, então voltar, eu vou ficar aqui? Como vai ser? Como eu vou ser julgado? Eu vou passar por aquele trono, aquele julgamento lá? Eu espero que não. Aquele julgamento lá, nós vamos estudar, é depois do milênio ainda. Então observe, haverá uma tribulação, haverá a chance de arrependimento na tribulação. Depois da tribulação, nós vamos ver, dá um spoiler agora, Cristo voltará, prenderá o diabo, acabará com os falsos profetas, com o anticristo, com tudo. Vai jogar no lago do fogo lá, vai prender por 1000 anos, vai matar. E aí, 1000 anos, um grande período para você colocar em xeque as suas convicções. Sem o diabo para te tentar. Eu não quero pensar nisso porque eu não vou estar lá, mas assim, só para você entender. Não vai dar mais desculpa. Eu vou o diabo que me tentou. Não, ele não está lá, ele está preso. Depois ele é solto. E aí, acontece muitas coisas. Fique firme, fique com a gente aqui para você entender. Bom, então, nesse capítulo diz, então, que muitos serão salvos, certo? Bom, aí, versículo 5, por isso, olha só, eles guardaram as roupas, por isso, eles estão diante do trono, e o servem de dia e de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Olha que lindo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda. Meu irmão, você tem que guardar isso, isso é promessa de Deus. Mas a promessa de Deus é para quem passar pela tribulação, viu? Aí você fala, Cícero, mas a minha vida está uma tribulação, você não tem noção. Pois é, meu amado, Deus está dizendo o seguinte, ó, que Ele está com você, tá? Fica firme aí. Honra a palavra de Deus, meu amado. Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele conhece. Sabe que às vezes você chora, né? As pessoas não sabem das suas lágrimas, muitas vezes, né? Você chora por estar passando algumas coisas, e Deus vai lá e enxuga, porque logo em seguida Ele dá uma coisa boa, né? Você já sorri, se agradece, né? Então, nesse sentido, Deus está com você também, meu amado. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. É que nós, muitas vezes, não temos a humildade de compartilhar as nossas necessidades com alguém. Nós só queremos abençoar, não queremos ser abençoado, certo? Então, meu amado, que você calça? 40. Está precisando de tênis? Estou. Mas não estou, mas eu gosto de ganhar. Mas assim, entendeu? Falando, você tem vontade de dar um presente, dá. Aquilo vai pensar, não vai pensar nada. Falando sério. Teve um momento aí, por exemplo, no início de casamento, a minha sogra me dava algumas camisas, legais até, era bonita, mas assim, não era o meu estilo. Aí eu dava de presente para alguém, ela brigou comigo, mas não era minha. Entendeu? Você dê vontade de dar presente para alguém? Dê, abençoe alguém. Não interessa quem, faça o bem, tá bom? Meu amado, olha só. Nesse momento, observe, acabou a tristeza. Lá no céu, você não vai pensar como homem. Porque você não vai ter as necessidades daqui. O seu corpo vai ser o corpo transformado, aquele corpo que Jesus teve. No arrebatamento da igreja vai ser assim, os mortos ressuscitarão primeiro, nós vamos ver detalhes aí. Por isso que morto, o cara que morreu aqui, essa terra vai devolver o corpo, e junto com a alma eles vão ter um corpo transformado, como Cristo teve. E quem estiver vivo aqui, vai ser transformado, vai subir. Amém? E aí começa, então, essa história. Bom, e aí, capítulo 8, vamos embora. Aí começa, tudo isso foi o intervalo do 6º selo. Deu uma respiradinha, aí ele viu tudo isso aí no céu. Aí começa o capítulo 8, quando ele abriu o 7º selo.
Nós vamos ler até o capítulo 8 hoje. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. É uma expressão aqui, né? Quando ele abriu o 7º selo, silêncio. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas quando eu faço, eu apanho em casa. Houve silêncio no céu. Aí eu falo assim, tinha mulher lá, Zé? Na última escola bíblica, as mulheres, nós estávamos orando por vocês. É verdade, uma brincadeira. Então, assim, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, devido à gravidade do que viria. Respirou. E aí, quando ele abre o 7º selo, aquele movimento no céu. Aí entra em cena, viu 7 anjos que se achavam em pé, que se acham em pé diante de Deus. Se apresentam 7 anjos, e a eles foram dados 7 trombetas, que a trombeta ia anunciar algo importante e grave. Deixa eu tocar lá. E aí, outro anjo que trazia um incensário de ouro, olha que lindo, presta atenção nesse. E um outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Você sabia que essa oração, ela chega lá? Ela chega no altar de Deus. Está lá, meu amado, está lá. Deus está te revelando isto. E aí, olha só. E foi dado a esse anjo, então. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Olha só. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Observe. Então, é um período em que a natureza, aí, ó, o 7º selo aí, certo? Foi aberto e a natureza começou a sofrer algumas coisas. Observe. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Aí você pode dizer que são frutos dessas queimadas, mas uma queimada violenta vai acontecer isso aí, certo? Então, fogo do céu foi lançado aí nesse sentido. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, imagine o seguinte lá, olha, eu coloquei um desenho aí, um grande vulcão, né, com capacidade, um só, que é assim, com capacidade para 1/3 das águas, morreu 1/3. Pode ser mais? Está dizendo 1, ele viu 1. Ele está vendo 1 ali, mas se for uns ali, o fato é que 1/3 da mata, a natureza, lembra aquela visão que ele teve lá do natureza, sol, escureceu, tal, olha aí, é um período assim. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela era Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Ou seja, a fonte natural. Então, olha só, 1/3 da terra, 1/3 da água, dos animais, e agora aí, ó, muita gente morrendo aí por causa vai faltar água, vamos pensar assim. E aí essa que cai como se fosse um meteoro, eu coloquei uma imagem aí, com uma grande pedra, né, que cai. Ah, mas os cientistas não estão prevendo nada durante os próximos 100. Você não sabe, meu amado. Você não assiste esses filmes aí, de repente uma pedra se desloca lá e entra na nossa órbita, já era, acabou. Inesperados. Estou falando certo, aí
Quem tem o poder é Deus, certo? E aí, então, vai atingir as fontes aí de água, beleza? Bom, é claro que se começar a estudar também, né, mas não agora em outro momento, outro capítulo, nós vamos ver quem caiu do céu numa grande pedra, tá bom? Lá no capítulo 12. Bom, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 delas escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Eu vejo isso como um grande eclipse, né? 1/3, só para você entender, se vai acontecer alguma coisa também, queima mata, sai vulcão para lá e a fumaça esconde tudo, você não sabe mais se é dia, se é noite, não é verdade? Está dizendo aí, grandes dias virão. Bom, enfim, enquanto eu olhava, aí ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, ai. Eu estava ouvindo esses dias uma águia mesmo, né? Quando ela piava, né? Parecia um ai, entendeu? Aí ele fala assim, ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 anjos. Porque os 4 primeiras trombetas estavam relacionadas à natureza. Ó, a natureza vai sofrer um abalo nesse período. Também você vai ver só, é tanta poluição, tanta arma, tanta coisa química. Tem jeito. A natureza vai se estremecer também aí. Mas tem mais algumas trombetas, né? Que serão tocadas, mas elas serão tocadas só na próxima semana, tá bom? Então, fica o suspense aí para nós estudarmos a próxima semana mais 3 capítulos de Apocalipse. Meu amado, à luz desses capítulos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo está vivo. Ele está conduzindo a abertura dos selos e dando a oportunidade da igreja dele aqui na terra desfrutar, ó, da visão do futuro. São coisas que não vão agradar, mas ele está falando assim, ei, fica firme, eu estou com você. Fica firme, ó, os que vencerem, ele está aqui comigo, já mostrou lá. Então, isso me conforta, me consola, porque venha o que vier, se eu continuar na presença dele, fazendo o que ele colocar no meu coração, em termos de bem para a humanidade, fazendo o que ele coloca nas minhas mãos, de uma maneira bem feita, com amor, com prazer, honrando a Jesus Cristo, todos os ataques que vierem tentar te destruir, te desmoralizar, vão cair por terra. Por quê? Porque você segue a Jesus Cristo. E é Ele, o autor da vida, Ele é o Senhor da história. E conto com você na próxima semana. E não esqueça, hein? Jesus está com você, meu amado. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Saia, se tiver que sair, sem medo. Basta você se cuidar aí para não contaminar ninguém, né? Se você foi aí, se contaminou com alguma bobeira, ou se prevenir para não ser contaminado e contaminar aqueles que